Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu vou te mostrar todos os benefícios e as vantagens para você e para o seu paciente sobre o sistema autoligado dual bidimensional. Sou Daniel Salles, ortodontista e criador desse sistema. Hoje a gente vai conversar sobre elásticos intermaxilares no sistema autoligado. Hoje a gente vai ter uma live um pouquinho mais rápida aqui. Eu estou aqui em Campinas, no mestrado, e daqui a pouquinho, 8 horas, a gente tem aula. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho rapidinho. Vai ficar gravado depois aqui também, tá? Quem quiser assistir depois está à disposição. Fala, Fernando. Já estamos juntos lá, hein? Diego, bom dia. Tudo jóia? Vamos lá então, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre elásticos intermaxilares, né, no sistema autoligado. Antes, vamos conversar um pouquinho, né, sobre como que a gente aprendeu, né, elástico, como que a gente vê os conceitos, né, os conceitos sobre o uso de elástico na ortodontia. Grande Rogério, bom dia. Já estamos juntos também lá. Então, vamos falar um pouquinho de conceitos, né, do uso de elástico na ortodontia, né? O elástico, né, é um recurso amplamente utilizado na ortodontia, a gente usa muito tempo, né? Ajuda a gente em um monte de coisa, né? Ajuda a gente corte de classe 2, classe 3, intercuspidação, engrenamento de caninos, descruzar dentes, enfim, a gente tem bastante coisa. Fala, Renan, bom dia. E aí, vamos lá, quando que a gente usa elástico, né? A gente aprendeu lá nos cursos de ortodontia, lá no comecinho, né, que a gente deve usar elásticos, né, quando a gente está utilizando um fio mais pesado, não é isso? A não ser quando a gente vai descruzar algum dente, né, que a gente usa logo no começo, né, cola um botão na palatina de um dente superior e usa o elástico para descruzar. Mas praticamente todas as outras mecânicas a gente aprende, né, a gente usa elástico naquelas fases mais finais, quando eu estou usando um arco mais pesado, não é isso? Oi Lilian, bom dia. Oi Sharon, bom dia. Tudo jóia com vocês? Mas vamos lá então. Por que a gente usa elástico nas fases mais finais de tratamento? A gente tem que estar com um fio mais pesado. Vocês já pararam a perguntar isso, né? Já pensaram sobre isso? E aí uma outra pergunta, né? A gente fala de elástico, mas é uma coisa muito genérica, né? Qual elástico a gente aprendeu a usar? Né? E qual que é a força que a gente aplica com os elásticos? Então eu estou usando um elástico, estou aplicando uma força. E quanto de força que eu estou aplicando ali? Carol, bom dia. Fala aí, que tudo bom? Quanto tempo, cara? Tudo tranquilo aí? Bom dia. Ai, parabéns para nós, né? Hoje é dia dos dentistas, né? 25 de outubro. Parabéns para todos nós, né? Tava vendo aqui os posts antes de começar aqui. Então vamos lá, qual que é a força dos elásticos que a gente aplica nos dentes, né? Quanto o elástico aplica de força no dente, né? E eu falo pro pessoal assim, eu pareço criança nos cursos, né? Tudo eu pergunto por quê. Né? Aquela criancinha fica lá perguntando pai, né, pra mãe o dia inteiro, por quê, por quê, por que isso, por que aquilo, né? E eu sou meio assim na ortodontia, né? Fico perguntando por quê, né? E assim, eu provoco, eu gostaria muito que o pessoal fosse assim, questionasse o porquê das coisas, né? A gente está falando aqui de ciência, não é uma religião, né? A gente fala que na ortodontia parece que tem alguns dogmas, né? O professor lá no comecinho fala uma coisa pra gente e a gente meio que tem que dizer amém para aquilo, né? Pronto, não vai discutir nem o porquê, né? É aquilo porque ele falou que é e pronto. A gente tem que entender, gente, o motivo das coisas, né? Entender o que está acontecendo, né? Entender o que vai acontecer, o que pode acontecer se eu aplicar alguma força, né? E a gente sabe na ortodontia, né, que toda força que a gente aplica, ela vai gerar um efeito, que é o que a gente quer que aconteça, e vai gerar uma reação, que é um efeito colateral que muitas vezes não é, que a gente não quer que aconteça isso, né? E se a gente não quer um efeito colateral, a gente tem que pensar em maneiras para anular esse efeito colateral. Oi Silma, bom dia, tudo jóia? Cristiano, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Então a gente tem que pensar, se a gente não quer que aconteça algum efeito colateral, a gente tem que anular essa reação, né? E uma das coisas que a gente tem utilizado muito hoje em dia é a ancoragem esquelética, que a gente conversou sobre isso alguns dias atrás, e a gente vai voltar a conversar também sobre isso, né? Só que algumas vezes o efeito colateral que vai gerar, e eu sei que ele vai gerar, ele vai ser bom pra gente. Então eu tenho que entender isso antes, eu tenho que antever, né, o que vai acontecer. Oi Kátia, bom dia! A gente fala assim, é igual de jogar xadrez. Né? A ortodontia é como se fosse um jogo de xadrez. Todo movimento, né, tem que ser muito bem pensado, tem que ser friamente calculado, né, para que a gente tenha sucesso no tratamento. A gente tem que, né, saber o que está acontecendo, saber o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de ruim. Hoje eu estou no hotel, Kátia, estou aqui em Campinas. Hoje vai ser, tá falando pessoal aqui antes. Ô Murilo, bom dia.
Tava conversando com o pessoal aqui antes, hoje a live vai ser bem rapidinha, eu tô aqui no mestrado, e agora às 8 horas tem aula. Então, para não faltar com compromisso com vocês aqui toda terça de manhã, a gente tá aqui firme, mas hoje vai ser uma live aí, acho que umas 10 para as 8, 5 para as 8, tá terminando, que eu tenho que correr para lá, tá? Aqui é bom, né? Que é muito bom na Mandica aqui. Os cursos fantásticos. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o uso de elástico na ortodontia, para que a gente não fique preso a essas regras, né? A gente ficar livre e entender o que é melhor para cada caso específico. Então vamos lá. Vamos responder algumas perguntas que a gente fez lá no começo, né? Primeiro delas, qual elástico que a gente aprendeu a usar? Acho que todo mundo aqui, né? Não sei o que vocês aprenderam aí, pode até comentar para mim aqui embaixo. Mas a gente sempre aprende a usar elástico de forças médias, não é isso? Tô certo ou não? E vocês sabem o quanto de força que esses elásticos aplicam? Qual que é a força deles? Então vamos, né, conceituar bem esses pontos aí, né? A gente fala de elásticos. Elásticos, a gente fala em elásticos de forças leves, de forças médias e forças pesadas, certo? Grande Senito, bom dia! Tudo bom aí? E quando a gente fala de elástico de força média, então a gente tem que guardar isso aqui, tá? Ó, a gente fala de elástico com força média, a gente está falando de cerca de 120 gramas de força, tá? Guarda isso. Essa informação é importantíssima para a gente tem que saber disso. Então, elástico de força média, né, igual a 120 gramas de força. Claro, existem variações, né, do fabricante, a gente consegue, né, pensar nisso também de outras maneiras, de acordo com o tamanho do elástico, mas são questões que a gente vai entrar futuramente, tá? Mas então, conceitualmente, elástico de força média é o elástico de 120 gramas de força. Então, assim, a gente subentende que quando eu estou usando o elástico, a gente está aplicando cerca de 120 gramas, né, de força no dente, né, naquele conjunto de dentes. E você acha que isso é uma força, é muita força, é pouca força, é a força ideal? O que vocês acham sobre isso? Que daí vai entrar no outro conceito que eu falo sempre, né, em todas as aulas, o pessoal brinca comigo, né? Tudo depende, né? Tudo depende. Por que depende? Porque depende de quanto de força que eu preciso para aquele movimento e para aquela fase do tratamento. A gente já falou, né? Essa quantidade de forças, ela vai gerar efeito colateral. Então, depende, né? E o efeito colateral, aí ele não depende, porque o efeito colateral sempre vai acontecer. Então, se eu não quero efeito colateral, eu tenho que arrumar um sistema de ancoragem para que isso não aconteça. Se eu quero que aconteça esse efeito colateral, eu deixo acontecer. Então eu tenho que entender da biomecânica e entender onde está aplicando as forças. Então a quantidade de força, a gente falou, né, vai gerar efeitos colaterais. E efeitos colaterais, né, o que são efeitos colaterais quando a gente fala de elásticos, né? A gente pode ter inclinações dentárias, a gente pode ter rotações, a gente pode ter giroversões, né? E como é que a gente vai eliminar isso daí? Geralmente, ou a gente usa um sistema de ancoragem. Agora, a maioria das vezes a gente usa o quê? O arco mais pesado. Então a gente utiliza um fio mais pesado, por quê? Porque o fio mais pesado, ele vai segurar o tubo, né, o braque dentro do arco e vai impedir. O arco faz mais força que o elástico, consequentemente ele elimina essa força. Tá? Ele elimina essa força lateral. Então eu preciso ter um arco mais pesado que preencha mais o meu slot para que esse efeito colateral não aconteça. Então é por isso que a gente utiliza elásticos nas fases mais finais do tratamento. Porque eu estou usando elásticos de forças médias, acho que quase todo mundo aqui está subentendido que os elásticos são elásticos de forças médias, e elásticos de forças médias vão gerar efeito colateral se eu não tiver um fio mais pesado. Não é assim que a gente pensa? E quando a gente fala de fio pesado, um elástico pesado, alguém usa elástico de força pesada? Vocês sabem quanto de força que esse elástico aplica? O elástico pesado aplica cerca de 180 gramas de força, ou seja, é força pra caramba, né? Bastante força, né? Eu acho que pouca gente utiliza esse elástico, né? Tô certo? A gente usa mais nas fases finais, as coisas, né, para algum movimento mais específico, mas a gente sabe que a gente vai ter um efeito colateral bem pesado ali, né? Eu tenho esse controle. Grande Alan, bom dia! E aí, né, a gente utiliza muito pouco, né, esses arcos pesados porque a gente sabe que tem esses efeitos colaterais. Então, tomar bastante cuidado com isso. Agora, um elástico que se fala muito pouco são os elásticos de forças leves. Alguém aqui usa elástico de força leve? Vocês já sabem quanto de força a gente aplica? Né? Qual que é a força do elástico leve? O elástico leve aplica cerca de 60 gramas de força. Ou seja, metade da força do elástico médio, né, que a gente está acostumado a usar.
Ó, se eu tenho menos força, concorda que eu tendo a ter muito menos efeitos colaterais? E se eu tenho muito menos efeitos colaterais, eu não posso começar a usar elástico antes, mais cedo, nas fases iniciais lá? E aí a gente comenta sempre aqui, né, em todas as conversas nossas, tudo que eu falo, que a vantagem do autoligado, né, que é a fase inicial do tratamento, é a gente ter forças leves. Então, se eu pensar no sistema autoligado, na filosofia do autoligado, que é uma filosofia baseada em forças leves, eu subentendo, né, eu posso concluir que eu posso sim utilizar elásticos desde o início do tratamento. Certo? Então, ponto. A gente pode sim utilizar elásticos desde o início do tratamento. Aí vai entrar de novo outra coisa que a gente sempre comenta por aqui, que é a importância do diagnóstico correto, que ele vai ser sempre o mesmo, não importa a sua técnica, e o seu planejamento bem feito. Então tem que saber no planejamento, entender o planejamento de acordo com a técnica que eu domino. Então, se eu diagnostiquei bem, eu fiz um planejamento bem feito, conheço o meu sistema, né? Eu sei quanto cada componente do meu sistema vai aplicar de força. Aí sim eu posso utilizar elástico se ele for bem indicado para aquele caso. Certo? E qual que é a vantagem de usar elástico desde o começo? Ah, beleza, né? Legal, mas qual que é a vantagem disso? Olha, se eu começar a resolver os problemas quanto antes, eu vou começar vou ter um tratamento muito mais efetivo e eu tenho grandes chances de terminar um tratamento em menos tempo, com menos consultas, com menos trabalho. Oi, Andréia, bom dia, tudo bom? Quanto tempo? Então a gente sabendo utilizar bem, né, planejando bem o nosso caso, a gente consegue sim utilizar elásticos desde o início. Tá? E aí tem outros detalhes também, né, que a gente tem que comentar futuramente, hoje não dá tempo para isso, mas eu tenho que comentar futuramente sobre o elástico, que é o tamanho do elástico, que a gente está muito preso às regras, né? Ah, vamos usar elástico 3,16 para classe 2, 1/4 para não sei o que lá, 5,16, 1/8. Né? A pessoa pergunta, Daniel, sei lá, então aqui eu vou usar o elástico 3,16, né? Fala, vamos tomar cuidado com isso, vamos entender o quanto mais importante do tamanho do elástico, a força que eu estou aplicando, tá? Hoje eu não vou dar tempo de falar sobre isso, né? Já comentei que hoje a live é bem mais curtinha, porque eu estou aqui no mestrado em Campinas e daqui a pouquinho está quase na hora de ir para a aula lá, tá? Mas a gente vai voltar a comentar sobre esse assunto futuramente, aprofundar um pouquinho mais nesses outros pontos do assunto, tá? Mas é muito importante a gente pensar nisso, então também não fique preso, vou usar elástico para classe 2, sempre é o elástico 1/4 ou sempre o elástico 3,16, tá? O ideal é a gente ter o dinamômetro para você medir exatamente a força que está aplicando, tá? Mas voltando aqui, né, ao nosso uso de elásticos, né, de forças leves lá no início, então assim, em alguns casos eu posso sim começar o uso de elástico lá desde o início do tratamento. Quando que eu vou usar, né? Quais são as indicações principais para isso? Pacientes classe 2 ou classe 3, né, classe 2 ou 3 mais leves, que a gente inicia o uso elástico, né, desde o dia da montagem do superior. Então o protocolo do nosso trabalho, o que é? Né? No caso, a gente sempre monta o superior primeiro, até o segundo molar. Então em casos como isso, eu montei o aparelho superior até o segundo molar. E no caso, por exemplo, eu vou usar um elástico de classe 2, eu já vou colar um tubo ou um botão que seja no molar inferior, fica só ele colado e o paciente começa a usar esse elástico de forças leves de uso noturno, certo? Então forças bem leves. E se for um paciente classe 3, eu vou colocar um botão ou um tubo no canino. A Silma, oi Silma. A paciente chegou, tá legal Silma, um abração, viu? Saudades. Então eu vou colar um botão no meu canino. E aí uma coisa importante também, se eu vou colar o botão mais no centro da coroa, eu posso colar mais cervical, depende da inclinação do meu canino, o que eu quero fazer, o que eu posso gerar ou não. Tá? Então é importante, mais uma vez, falar de diagnóstico, de planejamento. Grande Juan! Tudo jóia? Então, né, de novo, pensar em diagnóstico e planejamento. Então, o que a gente faz? A gente já começa no protocolo nosso, monta o aparelho superior, e aí eu vou colar um botão, um tubo ou um bracket no meu dente inferior, sem sequer ter colado o aparelho inferior, eu posso já começar o uso de elásticos. Tá? Ajuda bastante a gente nisso, de novo, reforçando, cuidado com o seu diagnóstico e planejamento e cuidado também com a quantidade de força que você aplica, tá? Gostou da ideia? É um pouquinho diferente, né? A gente fala assim que a gente sempre tem que questionar o porquê das coisas, né? Entender o que está acontecendo, abrir a cabeça mesmo, né? A gente tirar aqueles dogmas da ortodontia, né?
gente fala, ó, a ortodontia ela é ciência, né? Não é uma religião que a gente tem que ficar preso aqui, dizer amém, né? E fazer aquilo, aceitar o que foi falado e pronto. É questionar mesmo, né? Buscar embasamento, questionar, entender o que está acontecendo, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu dei uma aceleradinha aqui um pouquinho, mas o propósito de hoje é a gente comentar um pouquinho, né? Abrir a cabeça um pouquinho nesse sentido, tá? Falar um pouquinho do quanto é bacana a gente utilizar elásticos de forças leves desde o início do tratamento, tá? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só colocar pra gente. Até eu tenho um vídeo gravado aqui que a gente fala um pouquinho sobre isso também. Um vídeo curtinho para quem quiser assistir, tá? Um Reels aí. Mas quem tiver alguma dúvida, uma pergunta, só mandar pra mim aqui, beleza? O que acharam do assunto aí? Faz sentido para vocês? Que a ideia é sempre estar trazendo, né, mais temas, né, como esses, que vai ajudar a gente na prática clínica, no dia a dia mesmo, né, na vida real lá com o nosso paciente, né? Então, deixa pra gente aqui dúvida, comentário, alguma coisa que queira comentar, né? Se faz sentido isso, se não faz, pra gente cada vez mais ir entendendo mais o sistema, o que a gente traz pra gente aí de... Oi, Alessandra, bom dia! E... Ô, Alessandra, hoje a gente tá quase encerrando aqui já, viu? Eu comentei com o pessoal. Hoje eu tô aqui em Campinas e o mestrado começa agora, 8 horas, e então ele foi uma live bem rapidinha mesmo, né? Uma conversa bem rápida sobre elástico, e pra gente, só para poder manter nosso compromisso, nosso esquema aqui, tá? Feliz dia dentista, né? Já comentei com o pessoal mais cedo, né? Pra gente encerrar também, né? Um feliz dia dentista para todo mundo, que seja um dia muito abençoado para quem tá atendendo. E ok, vamos estudar um pouquinho hoje, estudar bastante, semana inteira aqui. A Kátia comentando aqui, muito bom, seus insights nos ajudam. Legal, Kátia, bom que tá gostando. A ideia é assim, a gente trazer esses assuntos do dia a dia, né? Trazer essas questões corriqueiras, as questões assim, dúvidas, coisas que vem no dia a dia nosso, e a gente vai implementando no nosso trabalho, né? A gente vai colocando coisas novas, e o que eu mais acho importante é a gente questionar as coisas. Não aceitar aquilo, né, como certo e acabou, né? O professor falou, acabou. Vamos questionar, né? Vamos entender o que está acontecendo. Sai daquela negócio de dogma, de decorar as coisas. Vamos entender, né, a biomecânica, entender o que acontece, entender os componentes do sistema. Meu objetivo aqui é que vocês entendam como é que funciona o autoligado. Eu sempre falo isso, né? O pessoal fala quando fala de autoligado, pensa em bracket. A ideia é tirar a cabeça do bracket e a gente pensar em sistema autoligado. E aí isso envolve muito mais coisas que bracket. Então eu quero trazer pontos, pode ver que eu falo muito pouco só de brackets, né? A ideia é trazer coisas bem... todo do resto do sistema, tudo é importante. Ainda mais no sistema que a gente pensa, em todo o planejamento, começa a tratar desde o início, a gente pensa tudo no comecinho, a gente comentou nas lives passadas também, a gente tinha aquela questão da ortodontia antes, que a gente só alinhava, nivelava e depois via o que fazia, né? E agora com o autoligado a gente tem que pensar em tudo antes de começar. Então o nosso planejamento tem que ser muito bem feito no começo para que a gente comece bem o caso. E se a gente começa bem o caso, a gente consegue atender o paciente em menos consultas, a gente consegue ter um tratamento mais rápido, mas eu não posso pensar que o bracket faz tudo para mim. Eu tenho que entender de todo o sistema, né? A gente tem que comentando na live passada sobre, né, dirigir o câmbio manual, dirigir a Ferrari, a gente tem que aprender a dirigir a Ferrari para que a gente consiga ter sucesso com ela. Tá joia? Gente, obrigado pela presença. Então vai ficar gravado aqui para vocês, tá? Pode, né, assistir de novo quem quiser. E estou aberto aqui a dúvidas, perguntas. Então estou encerrando um pouco mais cedo hoje. E a gente se encontra de novo semana que vem. Beleza? Um abraço a todos, boa semana aí e até semana que vem. Tchau, tchau.